Olá, turminhas do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Uma boa tarde para todos. Hoje é a nossa última aula do mês de setembro, dia 29. Iremos também concluir o desafio, em relação às frases que estiveram presentes em todas as aulas de matemática, em todos os vídeos, tá bom? Só a frase do vídeo. Quem prestou atenção percebeu que nem todas as aulas tiveram frases, certo? Então, vocês enviando certinho, os primeiros a enviar vai ganhar a premiação que a gente prometeu. Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é números decimais. A gente já tem uma noção de números decimais, por a gente também já ter trabalhado fração, A gente viu que quando a gente divide um número menor pelo número maior, não vai dar inteiro, Por exemplo, eu divido o 1 por 2, Vai dar 0,5, vai dar metade. Então, o número decimal é aquele que possui vírgula, ele é um número, não é um número inteiro, ele é um número quebrado. E é também, vamos lembrar também do número 10, quando a gente fala decimal, que possui uma casa, após a vírgula. Primeiro, vamos entender a reta numérica, Uma reta numérica nada mais é do que uma linha cheia de traços. Aí está uma reta. A reta, ela é infinita, assim como os números. E o que é uma reta numérica? Para ser uma reta numérica tem que ter números, O nome já vai supor o que seria. Mas onde colocamos esses números? Bom, primeiro vamos dividir essas retas em pedacinhos. Outra observação a se fazer é que cada pedacinho ele vai possuir a mesma distância de um para o outro. Por exemplo, aqui eu vou começar do 0, tem o número 1, tem o número 2. A distância do 1 para o 2 é a mesma coisa de 0 para o 1. Então, tem que ser tamanhos proporcionais, tem que ser tamanhos iguais de um para o outro. Por quê? Porque, por exemplo, não daria certo se eu colocasse o 0 nesse primeiro tracinho, em seguida colocasse o 1 aqui e colocasse o 2 nessa distância aqui, ó. Não teria sentido nenhum. Então, a distância tem que ser igual. Cada pedaço desse número, dessa reta, é um número inteiro, que é justamente o que a gente viu no slide anterior. Começa pelo 0, o 1, o 2, o 3 e assim vai. É lógico que essa reta, ela continua. Como eu falei no início, a reta é infinita. Mas por causa desse espaço que a gente está colocando, vamos trabalhar até o número 3, para facilitar a nossa compreensão. Mas aí, onde é que entra os décimos? Os décimos, eles vão ficar entre os números inteiros, De 1 para o 2, vai possuir vários números aí entre eles. Então, quando eu falo de décimos, eu estou falando dos 10 números que estão entre os números inteiros. Como assim? Por exemplo, vamos colocar um exemplo de dinheiro. Para chegar a R$1, se eu pegar moedas de 10 centavos, eu vou ter 10 moedas de 10 centavos para chegar a R$1. Então, aqui, ó, depois do 0, eu vou ter 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, até R$1, certo? Lembrando mais uma vez em questão aqui do espaço, Eu tô fazendo aqui nessa linha, Não tá saindo tão retinho, mas aqui é só para vocês compreenderem que entre o 0 e o 1 vai possuir 10. Primeiro, vamos dividir essa reta em pedacinhos, Como já foi feito, esse tamanho aqui está mais proporcional. Cada pedaço vai valer 0,1. Lembre na questão dos centavos que eu falei. E mais uma vez aqui, aqueles 10 números que estão entre o 0 e o 10. Bom, pessoal,
Se vocês chegaram a esse slide, estão anotando essa frase, nós só temos a parabenizar vocês e agradecer também a participação, certo? Uma caixa de chocolate é uma coisa simples, no entanto é uma forma também de agradecer a dedicação de cada um que está participando das aulas, né? Isso é em benefício de vocês, é importante a dedicação, é importante o esforço para vocês terem resultados positivos. Resultados podem ser positivos agora, mas serão muito mais importantes no futuro e vocês vão saber disso. O segredo do seu sucesso está na constância do seu esforço. Sejam sempre melhores do que vocês mesmos, sempre tentem melhorar. A dedicação é muito importante para a gente ter o sucesso da nossa vida, tá bom? Então vamos continuar nossa aula de hoje. Dividimos cada espaço em 10 porque estamos falando de décimos, tá certo? A gente está falando de décimos. Décimos é quando possui uma casa após a vírgula. Por exemplo, ó, eu tenho 5,2. Então aqui, ó, eu só tenho uma casa. Se quisermos representar o centésimo, deveríamos dividir cada espaço por 100. Então a gente falando de centésimo, a gente vai lembrar do número 100, assim como a gente fala do décimo e lembra do 10. Então nesse caso aqui, ó, para ficar mais fácil de entender, a gente vai relacionar sempre com a quantidade de zeros. Então aqui, ó, para ser centésimo, eu vou colocar o 5 novamente, eu vou colocar 2 números após a vírgula. Então, temos se tratando de centésimos. E por evidência, para os milésimos, milésimo vai lembrar de quanto? De 1000. Muito bem. Décimos é 10, centésimos é 100 e milésimos é 1000. Então, se a gente falar de milésimo, existem 1000 pedacinhos, né, entre os números inteiros. Agora vamos entender só a comparação dos números, né? A gente viu lá na reta quem é maior e quem é menor. A gente 1, 2, 3, 4 tem uma sequência de números e entre eles tem números lá. Primeiro vamos lembrar a questão do sinal, ó. Aqui eu tenho maior que, menor que e igual. Isso aqui vocês têm que anotar para lembrar, tá bom? É uma coisa que vocês vão lembrar ao decorrer das atividades. Qual número será maior? Primeiro eu vou explicar para vocês em questão do sinal aqui. Por exemplo, ó, eu tenho 5 e tenho o número 2. O 5, ele é maior ou menor do que o 2? Ele é maior. Se ele é maior, eu vou ter que colocar essa abertura apontada por 5 e a pontinha apontada por 2, ó. Essa pontinha está dizendo que o 2 ele é menor do que o 5, assim como esse espaço aqui, ó, está dizendo que o 5 ele é maior do que o 2. Leitura dos números decimais. No sistema de numeração decimal, cada algarismo da parte inteira, o decimal, ocupa uma posição ou uma ordem com as seguintes denominações. A gente falou em centenas, dezenas e unidades, né? E aqui a gente falou de décimos, centésimos e milésimos. Por enquanto, só esses três aqui que a gente vai ver com mais detalhe. Lemos a parte inteira seguida da parte decimal, acompanhada das palavras, que é justamente aquela leitura que eu fiz antes, né? Quando eu tenho 2 números após a vírgula, vai ser centésimo, 2, lembra que o 100 tem 2 zeros. Décimos é 1 número após a vírgula. E milésimo, 3 números após a vírgula. Então, décimo quando houver uma casa decimal, centésimo quando houver 2 casas decimais e milésimo quando houver 3 casas decimais, que é justamente aquela parte que eu falei para vocês. 5,1, uma casa decimal, ó. Outro detalhe que a gente tem que lembrar é que já foi dito também em outras aulas, é que todo número possui vírgula. Então, se no caso de movimentação da vírgula, o que a gente vai fazer? Eu considero que a vírgula está no final. Então, se ela tivesse aqui no final e ela pulou 1, ó, ela pulou só uma vez. Então, por isso que é decimal. Se eu tivesse outro número aqui, ó, e ela pulou 2 vezes, né, ó, daqui pro final pra cá, 2 casas decimais é centésimo e 3 vai ser milésimo. Para comparar números decimais, temos que comparar as partes inteiras. A gente viu lá naquela questão do sinal, né? Eu expliquei em relação a isso aqui, que é chamado de quê?
maior que. E esse aqui vai ser chamado de menor que, porque a gente tá fazendo a comparação, a gente sempre faz a comparação daquele primeiro para esse outro. Só que, para ficar mais fácil, eu acredito que é melhor vocês entenderem em questão dessa abertura, ó. Essa abertura tá apontando quem é maior, né? Essa abertura tá indicando quem é maior. E essa parte ponto daqui, ó, tá mostrando quem é menor. Então, o 5 é maior do que o 3. E o 3, ó, como a pontinha tá o 3 ele é menor do que o 5. Então, se fosse fazer ao contrário, seria assim, ó, 3 é menor do que 5. Aí, essa parte aberta aqui, ó, vai ficar apontada por cima da mesma forma, indicando que ele é maior. Mas, para comparar números decimais, temos que o quê? Primeiro, comparar as partes inteiras, né? Por exemplo, eu tenho 9,38 e 11,56. Ó, só do 9 e o 11, eu sei que o 11 ele é maior. Então, se o 11 é maior, eu vou colocar aqui, ó, 11,56, né? É maior que 9,38. E se as partes inteiras forem iguais? A gente viu aqui que quando a primeira parte, né, ó, uma for maior do que a outra, a gente já vai colocar que é maior. Mas aí, quando essas partes inteiras forem iguais, a gente vai pro segundo número, que é o quê? O décimo, né? O 6 e o 8, quem é maior? O 8. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 14,83 é maior de 14,64. Se for necessário comparar o algarismo da centésima parte, né? A gente viu que o 7 aqui, ó, o décimo é igual também, então a gente vai comparar o próximo. 4 e 1. Então, 22,74 é maior do que 22,71. Se for necessário comparar o milésimo, então, só pra gente pegar essa ideia, que a gente vai comparar no próximo número, sempre o próximo, tá? Se um for igual, vai comparar no próximo. E se o número for igual, a gente vai usar o sinal de igual, certo? Se for maior, né? No caso, a gente tá apontando sempre quem é o maior aqui, ó. Nesse caso, se eu for colocar o sinal aqui, nesse lado aqui, ó. O que é que eu vou colocar aqui? É 5,543 e 5,546. Esse aqui ele é menor. Se ele é menor, esse aqui, consequentemente, é maior. Então, ó, a pontinha é pra cá, tá indicando que ele é menor. E a abertura é pra cá, tá indicando que ele é maior. Tá bom? Então, é esse sinal aqui. Aqui a gente colocou esse sinal aqui, ó. Que eu tô colocando 5,546 na frente, né? Maior do que 5,53. Tô comparando eles assim. Agora, vamos só ordenar. Ordenar os números por ordem crescente. Quem é menor e quem é maior. Até na reta numérica a gente pode observar isso, né? Daqui, ó. 7,2, 4,3, 11,8, 4,35, 14,7, 5,67. Quem é o menor? Quando eu tô falando em ordem crescente, eu tô aumentando. Então, eu vou pegar do menor e vou subindo. Então, aqui eu coloquei o 4,3, ó. Ele é o menor de todos, né? Logo depois do 4,3, eu tenho 4,35. Ó, o 3 e o 5. Aumentou um aqui. Se esse aqui não tá aparecendo nada, ó, eu posso colocar um zero. Só pra mim poder entender que quando não aparece, eu posso colocar zero, né? Depois da vírgula não vai influenciar muita coisa. Não vai influenciar. Então, 4,3, ó, eu coloquei o sinal de menor que 4,35, que é menor do que 5,6, que é menor que 7, que é menor que 7,2, que é menor que 11,8, que é menor do que 14,7, certo? E da mesma forma, aqui, ó, essa parte, a abertura tá apontada para esse aqui, quer dizer que ele é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse, e assim vai, tá certo? Então, em relação à comparação, né, vocês vão observar na reta numérica, né, vão perceber lá quais os números que estão depois. Quando a gente se trata de décimos e centésimos, a gente vai ver lá os números que estão antes e que estão depois. Eu tenho 2,1, por exemplo, e tenho 2,05. Então, ó, a gente vai comparar isso aqui, ó, o 1 e o 0. Então, o 0 é menor. Então, esse número aqui vai ser menor do que esse. Então, qual o sinal que eu vou colocar? Esse aqui. Certo? Aqui eu coloquei 2,1, certo? Comparado com 2,05. Aí eu coloquei esse sinal aqui. Outra coisa aqui, só para ajudar na resolução também,
Só para lembrar também, é a questão das operações com números decimais. Vocês têm que saber que, assim como a gente aprendeu lá nos números naturais, que a gente tem que colocar dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena, isso aqui vai permanecer. Mas aqui vamos pegar como referência para ficar mais fácil a vírgula. Se eu precisar somar o 4,3 com 5,6, eu vou colocar a vírgula abaixo de vírgula. Então vai ficar aqui, ó. 3 mais 6 dá 9. 4 mais 5 dá 9. E a vírgula ficou no lugarzinho dela. Nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui de 4,3 mais 4,35. Se eu precisasse somar ou diminuir ou multiplicar, a gente viu em aulas anteriores que na hora que a gente faz a multiplicação, né, a gente só conta a quantidade de casas. Que não precisam se preocupar, que a gente vai ver ao decorrer das aulas, tá bom? A gente sempre vai retomar esse conteúdo. 4,3 mais 4,35, ó. Professora, mas o 5 ficou sozinho, não tem nada, tá bom? Eu posso colocar um zero aqui só para complementar, mas não precisa aparecer necessariamente também não, tá? Só se vocês quiserem. Então aqui vai ser 0 mais 5 dá 5, 3 mais 3 dá 6, 4 mais 4 dá 8 e eu vou colocar as vírgulas no lugarzinho delas. Então sempre que for fazer essa conta, vocês colocam vírgula abaixo de vírgula, tá bom? Organizem na hora de montar a continha. Só outra informação também em relação à divisão lá dos décimos, centésimos e milésimos. A quantidade de zero você vai relacionar sempre com a posição da vírgula, tá bom? Se eu tiver 5 dividido por 10, a primeira coisa que eu explico pra vocês é que o que? Quando eu estou dividindo, eu estou reduzindo aquele número, tá? Então eu não posso colocar zero na frente. Por que eu não posso colocar zero na frente, professora? Porque eu estou aumentando. Se eu pego 5 dividido por 10 pessoas, não vai dar 50 para cada um. Então, na hora que a gente for resolver, a gente pensa na lógica também, tá bom? No caso de multiplicação, né? Eu sei que vai ser um número maior. Então, vamos só resolver aqui, ó. Esse exemplo aqui serve para vocês resolverem qualquer um. Lembrem sempre da movimentação da vírgula. Quando a vírgula ela não aparece, ela está no final. Então, quando eu estou falando da divisão, eu vou movimentar a vírgula para a esquerda. Tá? Pra frente do 5 aqui, ó. Se a vírgula tá aqui, ela vem pra cá, ó. Então, ela ficou aqui. Ela não pode ficar sozinha, então eu acrescento um 0. Nesse caso aqui, eu tô multiplicando. Nesse caso aqui, eu tô multiplicando. Então, eu vou colocar o 5 e o 10, ele possui só um 0, então eu só acrescento. Então, multiplicação é bem simplesinho, né? Multiplicação, a gente apenas vai colocando a quantidade de 0 conforme a quantidade de 0 desse aqui. Se tiver vírgula, por exemplo, o que é que eu vou fazer aqui, ó? 5,5 vezes 10. O que é que eu vou fazer aqui nesse caso? Movimentar a vírgula. Essa vírgula vai pular pra cá, então não preciso acrescentar nenhum zero, porque a vírgula vai ficar sozinha. 5,5. A vírgula vem pra cá. Se eu não quiser colocar essa vírgula, não preciso. Se eu quiser colocar, eu vou e acrescento um zero pra ela não ficar sozinha. Tá certo? Então a aula de hoje é essa. Hoje também é o dia, lembrem da frase. A frase ela já foi passada aqui. Anotem e assim que assistir essa aula, vocês podem me enviar, tá bom? Nos enviar. Até logo e até a próxima aula. Bom estudo, pessoal. Uma boa tarde a todos.